A paz, queridos irmãos e irmãs, é com muito prazer que estamos novamente aqui para estarmos compartilhando a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero desejar a você uma ótima noite de quarta-feira e eu espero do fundo da minha alma que você e sua família estejam bem, estejam guardados, protegidos, amparados pelo Senhor, porque apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios que temos a enfrentar, o Senhor está conosco. Então eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Quero também lembrar, meus irmãos, que no dia de hoje nós começamos uma nova série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios e tem como tema os desafios que as igrejas enfrentam, os desafios que a igreja enfrenta. É muito interessante a gente perceber, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, que os mesmos desafios que os nossos irmãos enfrentavam no passado, nós também enfrentamos enquanto igreja. Por isso que a Bíblia é tão relevante, por isso que ela é atemporal, ou seja, ela é aplicável a todos os tempos. Então nós vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios e eu te convido a estar comigo durante essa série. Nós vamos estudar toda a carta de Paulo aos Coríntios, começando hoje. E eu vou fazer de modo não expositivo, mas de modo temático. O que seria isso? Nós vamos pensar de cada um dos capítulos, nós vamos pensar uma palavra que descreve um desafio que a igreja de Corinto estava enfrentando e que nós como igreja também enfrentamos hoje. E hoje eu vou destacar o desafio do esquecimento. Já eu vou falar sobre isso, vou dar um panorama sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vai ser uma mensagem, mas também vai ser um estudo profundo, um estudo que certamente vai falar o seu coração, vai edificar a sua vida. E para que você possa ter um bom proveito dos estudos, eu te convido a que você esteja, é claro, com papel e caneta, para que você esteja anotando. Eu não sugiro que você anote em pedaços soltos de papel, mas que você compre um caderno, que você tenha uma agenda, algo que você possa anotar, para que você possa pegar os estudos em sequência, para que não apenas você seja edificado, mas também você possa estar absorvendo todo o ensino, tudo aquilo que nós estaremos compartilhando aqui durante estas semanas. Tenho algumas novidades para contar para os irmãos a respeito do retorno das atividades, mas eu vou fazer isso no final do nosso vídeo para que a gente se concentre aqui a palavra. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que já estão entrando, que Deus abençoe a vida de vocês. Plena quarta-feira, vocês estão aí acompanhando a live. É importante que você acompanhe as lives ao vivo para que você possa estar interagindo, para que você possa deixar os seus comentários. Isso não quer dizer que você não possa ouvir depois. Eu disponibilizo as mensagens para que você não apenas possa ouvir depois, mas também possa compartilhar. Mas é muito importante para mim, é muito alegre para mim, me traz muita alegria e contentamento saber que não estou aqui sozinho, que você está comigo e que nós estamos aqui interagindo e que você está recebendo a porção de Deus diretamente, ao vivo, nesse exato momento na sua casa, com a sua família. Então eu te convido todas as quartas-feiras a reunir a sua família às 19 horas, aos domingos também. A princípio, nós vamos continuar, domingo agora, nós continuaremos às 19 horas, depois vou passar para os irmãos como vai funcionar quando os cultos voltarem a ser presenciais. Eles continuarão sendo online também, para que outros irmãos de outros lugares e também para os irmãos que estão impossibilitados de ir à igreja possam nos acompanhar. Então, eu te convido a iniciar hoje comigo uma jornada pela primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. É a primeira vez no meu ministério que eu faço exposição de 1 Coríntios. Eu estou muito empolgado, tenho estudado, tenho me aprofundado e eu vou fazer de tudo para que esses estudos, que essas mensagens não sejam tão teológicas, não sejam em caráter tão estudioso, ou de um estudo mais profundo, mas eu quero que essas lives sejam de caráter devocional para que você possa estar absorvendo as mensagens que vão edificar a sua vida. Hoje, a mensagem de hoje é muito importante, que é a respeito do esquecimento. Cada uma das nossas pregações nós vamos destacar uma palavra.
E a palavra de hoje é a palavra esquecimento. Esse talvez seja o maior desafio da igreja, o maior desafio como cristão, quando nós nos esquecemos de pelo menos 4 coisas que Paulo vai trabalhar aqui, que nós vamos tratar daqui a pouco. Eu te convido a abrir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos de número 1 ao versículo de número 9. Nós vamos ler esses versículos e eles servirão de base para nós falarmos hoje sobre o primeiro desafio da igreja, que é o desafio de esquecer. A igreja tem passado por um processo de esquecimento e a igreja tem esquecido algumas coisas importantes. Me parece que essa ideia de Paulo, quando ele escreve esses versículos, dando a ideia de lembrar os irmãos pelo menos 4 verdades fundamentais da vida cristã, que quando esquecidas podem gerar uma série de problemas. Quero também dizer que a nossa série de mensagens, além de ser baseada nos textos bíblicos, nós também temos um livro como referência, que é o livro do Mark Dever, Desafios que as Igrejas Enfrentam, 12 desafios que as igrejas enfrentam. Esse livro aqui é um livro que eu ganhei no começo desse ano, no meu aniversário, pelo nosso irmão Cleiton e a irmã Aline. Eu quero mandar um abraço a vocês, o presente, e fazendo as minhas leituras, eu me deparei com o conteúdo desse texto. Ele me inspirou para essa série de mensagens, além, é claro, da direção do Espírito Santo. Então vamos usar algumas referências deste livro também ao longo dessa mensagem. Depois eu posso colocar nos comentários para que você possa também, querendo adquirir o livro vai abençoar a sua vida. 12 desafios que as igrejas enfrentam. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 1. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 4. Aliás, verso 3, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Jesus Cristo. Pois nele, em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Verso 8, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, antes de nós adentrarmos no texto, é necessário você entender algumas coisas sobre essa carta de Paulo aos Coríntios e sobre a cidade de Corinto. Você sabe, talvez você tenha tido a oportunidade de estudar na Escola Bíblica Dominical, ou talvez você nunca tenha ouvido falar. É importante, antes de nós entendermos a mensagem de uma carta ou de um livro bíblico, é importante a gente entender o contexto. O que seria o contexto? Seria as informações a respeito da fundação, de como se fundou a igreja, como era a cidade, quais eram os desafios, para que fique claro para você por que Paulo usa determinadas palavras, etc. Qual é o tamanho do desafio. Além disso, o objetivo também é tornar a mensagem mais próxima, mais clara dentro das características. Uma vez que você entende o contexto, fica mais fácil de você interpretar as palavras, de você entender o porquê que Paulo usa algumas expressões e porquê alguns desafios que a igreja enfrenta. Então, é importante você lembrar que essa carta ou essa igreja, a igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária.
Paulo estava no exercício da sua segunda viagem missionária. Paulo ficou 18 meses na cidade de Corinto, pregando na sinagoga, e nesse processo de 18 meses ensinando, ele fundou a igreja de Corinto no ano 50 depois de Cristo. Então, a igreja foi fundada no ano 50 depois de Cristo. 5 anos depois, no ano 55 aproximadamente, é que Paulo vai escrever essa carta. Portanto, essa carta foi escrita à igreja que tinha aproximadamente 5 anos de existência. Só que a cidade de Corinto e a igreja na cidade tinham algumas características interessantes. A cidade de Corinto é uma das mais importantes. A história da cidade de Corinto é uma história muito interessante. É uma cidade que foi totalmente destruída pelo Império Romano, era uma referência no Império Grego, foi destruída no Império Romano, depois foi reconstruída, e o objetivo do imperador era tornar a cidade de Corinto uma referência dentro da Ásia Menor, uma cidade que funcionasse como se fosse uma colônia romana. A localização da cidade de Corinto, ela é uma cidade portuária, ela ficava num ponto estratégico. Então participavam, vinham várias pessoas de vários lugares nessa cidade. Era uma cidade itinerante, ou seja, era uma cidade que tinha muitos viajantes, muitos turistas, muitas pessoas de vários lugares. Além disso, era uma cidade extremamente popular, era uma cidade cheia de cultura, era uma cidade conhecida também pelas suas atrações. Pelo menos 2 atrações eram marcantes em Corinto. Uma delas era o templo da deusa Afrodite, que era o templo da deusa do amor, que era um lugar que era visitado por várias pessoas, era como se fosse um ponto turístico. Mas neste templo, que era dedicado a uma deusa grega do sexo e do amor, era onde haviam as coisas mais absurdas. Haviam pelo menos 1000 prostitutas que se prostituíam dentro desse templo, e os viajantes vinham de vários lugares para estar participando das celebrações, participando dos rituais, e esses rituais envolviam muitas coisas ruins, muitas promiscuidades, de maneira que a cidade ficou conhecida como uma cidade promíscua, uma cidade onde as pessoas elas não tinham esse nível moral, onde a condição moral era muito precária. Mas também era uma cidade conhecida pelos seus jogos íntimos, os jogos atléticos que aconteciam na cidade de Corinto e que reuniam também visitantes de vários lugares. Há registros, por exemplo, que mais de 20.000 pessoas vinham assistir aos jogos que eram feitos na cidade de Corinto. Então era uma cidade portuária, era uma cidade intelectualizada, era uma cidade importante, mas também era uma cidade marcada pela imoralidade, era uma cidade marcada por uma série de dificuldades. Inclusive diziam que ser um corintiano ou fazer parte da igreja de Corinto naquela época era um sinônimo de uma deturpação moral, né? Então eles usavam a expressão grega koritizomai para se referir a adúlteros, a imorais, a pessoas que tinham uma vida moral desregrada. Então era uma cidade bastante conhecida pelas suas orgias, pela sua situação precária do ponto de vista moral. O evangelho começou a ser pregado nessa cidade, e ela não era só uma cidade que oferecia desafios ao evangelho, era uma cidade também estratégica. Porque por ser uma cidade visitada por várias pessoas, por ser um lugar portuário, onde tinha um porto, onde vinham navios de vários lugares, a cidade de Corinto se tornou um ponto estratégico no ministério de Paulo. Porque Paulo então passou a pregar o evangelho, e pregar o evangelho em Corinto significa espalhar o evangelho por toda a Ásia Menor, por todos os lugares. Afinal de contas, vinham cidadãos de vários lugares. Então esse era o contexto da cidade. Agora, o que acontece aqui é que Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, ou essa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade não é a primeira, porque quando Paulo vai escrever a respeito, ao longo dessa carta, você vai observar que Paulo vai dizer a respeito de uma carta anterior que ele já havia mandado a respeito de assuntos tratados. Nós não temos referência a respeito dessa carta, nós não temos essa carta, mas nós sabemos que a primeira carta de Paulo aos Coríntios
aqui que está registrada na Escritura não foi a primeira carta que ele escreveu. Muito provavelmente ele escreveu uma carta anterior. Nós não sabemos o conteúdo, mas sabemos que eles receberam essa carta, provavelmente são algumas instruções. Essa carta especificamente que Paulo escreveu é uma resposta à situação, a perguntas que os irmãos da cidade de Corinto ou os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo a Paulo. Então, é uma carta que foi, na verdade, uma resposta a alguns problemas, algumas dificuldades. Uma irmã chamada Chloe foi a porta-voz, encontrou-se com Paulo e mostrando ou falando a respeito das coisas que estavam acontecendo na igreja, as perguntas, as dúvidas dos irmãos. Paulo então escreve essa carta para dar instruções práticas para esses irmãos a fim de orientá-los, já que eles estavam no início da vida cristã, tinham apenas 5 anos de existência e tinha muitas dúvidas, muitas dificuldades. Mas não eram só dúvidas a respeito do reino de Deus, dúvidas teológicas, eram também situações difíceis. Havia na igreja divisão, havia na igreja imoralidade, havia na igreja questões que envolviam comida sacrificada aos ídolos, dúvidas a respeito da ressurreição, grupos e facções dentro da igreja, havia mundanismo, havia disputas, havia uma série de dificuldades. E Paulo então escreve como que um manual prático para a igreja, a fim de orientar esses irmãos a como deveriam agir, a como deveriam proceder como cristãos. E é interessante, antes de nós entrarmos especificamente no texto e no nosso tema de hoje, é interessante que quando a gente vai observar a carta de Paulo aos Coríntios, como aliás qualquer outro texto, nós podemos interpretar ou ler essas cartas a partir de um retrovisor ou de uma lupa. O que seria isso? A gente pode olhar as cartas, os textos bíblicos, as mensagens bíblicas como sendo algo que diz respeito ao passado. Algumas pessoas fazem dessa forma, leem a Bíblia como se fosse olhando num retrovisor, olhando aquilo que ficou para trás, mas me parece que a maneira melhor de ler o texto é com uma lupa, como nos orientou o pastor Hernandes Dias Lopes, a fim de que a gente possa, entendendo as verdades, entendendo os desafios, a gente possa aplicar nas nossas próprias vidas. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para a nossa instrução, foi escrito para trazer para nós conhecimento e conteúdo para as nossas vidas. Além disso, uma coisa importante é que quando você vai estudar a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que, na verdade, a igreja de Corinto é uma radiografia das igrejas de hoje. Parece que os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas que esses irmãos estavam enfrentando são lutas parecidas com aquelas que nós enfrentamos, porque eles também tinham o desafio de ser uma igreja de Jesus no mundo imoral, como nós também hoje temos o desafio de sermos uma igreja de Cristo, uma igreja de Deus nesse mundo tão marcado pelo pecado, pelas coisas. De maneira que os mesmos desafios, as mesmas dificuldades que esses irmãos enfrentavam, são desafios parecidos com aqueles que nós enfrentamos, e os conselhos, as orientações que Paulo dá aqui, com certeza serve para todos nós. É bom lembrar também que quando a gente vai estudar o texto bíblico, que a gente vai entrar agora, é bom perceber que Paulo vai tratar os problemas e as dificuldades da igreja de uma maneira muito peculiar. Quando você observa o comportamento da igreja, Paulo não vai confrontar o comportamento errado da igreja usando como referência um outro comportamento. Então a igreja, Paulo não vai dizer assim, irmãos, vocês estão em divisão, vocês precisam estar unidos porque é assim que tem que ser. Irmãos, vocês estão em pecado e vocês precisam viver em santidade. Vocês estão tendo divisões entre vocês e vocês precisam viver unidos. Ele não vai dar à igreja de Corinto apenas um manual de regras, ele não vai dar para a igreja um manual de conduta, mas ele vai dizer, e para cada comportamento da igreja ele vai confrontar esse comportamento com a pessoa de Jesus. Então ele não vai dizer o seguinte, vocês precisam deixar o pecado e agir com santidade. Ele vai dizer, vocês precisam deixar o pecado porque Cristo é santo.
Vocês precisam ser unidos porque Deus é um na sua trindade. Vocês precisam ter um caráter, vocês precisam ter um testemunho, vocês precisam andar em retidão porque o nosso Deus é reto. E esse tipo de atitude, ou esse tipo de postura do apóstolo Paulo nos faz pensar que o grande objetivo de Deus não é que a igreja se torne uma seguidora de regras, mas que a igreja se torne uma imagem visível, ou uma expressão de Deus no mundo. Esse era o propósito de Deus quando criou a igreja. E é exatamente nessa linha que Paulo vai escrever. Paulo não está confrontando a atitude da igreja, dizendo vocês precisam mudar de um comportamento para outro. Mas ele usa a pessoa de Jesus como referência, dizendo vocês são igreja de Jesus e vocês precisam refletir nesse mundo o caráter dele, a imagem dele precisa ser refletida no estilo de vida de vocês. Então, a igreja, quando ela entende o seu chamado, nós percebemos que não fomos chamados para seguir uma série de regras, mas fomos chamados para ser uma expressão de Deus no mundo, uma expressão do caráter de Deus no mundo, de maneira que toda vez que a gente anda contrário a isso, nós estamos dando um falso testemunho, nós estamos pregando uma falsa mensagem, nós estamos passando para o mundo uma imagem distorcida do Deus a quem nós servimos. É muito interessante que a mensagem que nós pregamos é uma mensagem extremamente importante, é uma mensagem extremamente relevante para as pessoas. A mensagem do Evangelho é poderosa, mas apesar da mensagem ser poderosa, muitas vezes o estilo de vida dos cristãos afastam as pessoas. Enquanto que a mensagem do Evangelho conquista o pecador, muitas vezes o estilo de vida da igreja o afasta, o distancia, porque afinal de contas as pessoas não só ouvem o que falamos, elas também veem como nós vivemos, elas também percebem. A igreja não só prega aos ouvidos, ela também prega aos olhos, pelo seu testemunho, pela maneira como vive. E aqui Paulo está confrontando os pecados da igreja, a maneira como a igreja está vivendo, todas as dificuldades, porque se você bem sabe, essa igreja de Corinto foi a igreja mais problemática de todos. Foi a igreja que teve mais problemas. É a igreja que teve praticamente diversos, ou se não a maior parte dos problemas que uma igreja pode ter e pode enfrentar na sua história, a igreja de Corinto enfrentou. Então era uma igreja desafiadora, uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mas é muito interessante como Paulo começa essa carta. E aqui, na mensagem de hoje, eu quero focar agora no tema que nós vamos falar, e eu vou falar sobre desafios que as igrejas enfrentam, o desafio que a igreja enfrenta no mundo. O primeiro desafio que a gente enfrenta é o desafio do esquecimento. Tudo isso que está acontecendo na igreja, todos esses problemas na igreja de Corinto, divisão, problemas com a questão moral, problemas com a liderança da igreja, facções dentro da igreja, dificuldades em relação ao entendimento, uso de dons de maneira equivocada. Todos esses problemas estão acontecendo porque, em primeiro lugar, a igreja de Corinto esqueceu pelo menos 4 coisas que nós não podemos esquecer. A igreja de Corinto esqueceu quem era, a igreja de Corinto esqueceu o que tinha, o que recebeu da parte de Deus. A igreja de Corinto esqueceu a sua capacidade, e a igreja de Corinto esqueceu para onde estava caminhando, o seu destino. Por isso que essas 4 coisas eu quero enfatizar, baseado no texto bíblico, que Paulo vai começar a sua carta lembrando os irmãos essas 4 coisas fundamentais para a nossa vida cristã: a identidade, a capacidade que Deus nos deu, as posses, as bênçãos que Deus derramou e o destino que Deus tem para cada um de nós. Eu começo com a questão da identidade. A primeira coisa que a igreja não pode perder é a questão da sua identidade. E olha como Paulo vai descrever isso no verso de número 1 e 2, quando Paulo diz assim. Paulo começa a sua carta dando as suas credenciais, dizendo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso é importante, porque ele usa dessa prerrogativa para demonstrar sua autoridade enquanto voz de Deus, enquanto boca de Deus. E ele diz no verso de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para ser santo.
Olha que expressões ele usa. Vocês são igreja de Deus, vocês são santificados em Cristo, chamados para ser santo. E no versículo de número 7, ele diz, chamados para a comunhão com o seu Filho. A igreja de Corinto, apesar dos seus pecados, apesar das suas dificuldades, apesar de tudo que estava enfrentando, não era outra coisa senão uma igreja de Deus. Uma igreja de Deus, uma igreja chamada para ser santa. Uma igreja chamada para ser diferente do mundo. E eu quero, meus irmãos, começar aqui com esse primeiro ponto. A primeira coisa que a igreja não pode esquecer é a sua identidade, quem nós somos. A identidade diz respeito ao conjunto de características que nos distingue. A identidade da igreja. Paulo está escrevendo a uma igreja que está enfrentando diversos problemas, uma igreja que está cheia de problemas, com pecado, com dificuldades, e diz, vocês precisam lembrar quem vocês são. Vocês precisam lembrar a identidade de vocês. Vocês não são uma igreja qualquer, vocês são uma igreja de Deus. A palavra igreja aqui, a palavra eclesia, significa chamados para fora. Vocês são chamados para Deus. Vocês são santificados, ou seja, vocês foram separados para ser igreja de Deus. Isso significa que vocês não são da mesma natureza, vocês não são para viver como os mundanos. O estilo de vida de vocês é diferente, vocês têm uma identidade diferente. Vocês não são como eles, vocês não estão na cidade de Corinto, mas vocês são diferentes, vocês são meu povo na cidade, vocês são igreja de Deus nessa cidade. E isso é algo importante, meus irmãos, para cada um de nós. Toda vez que nós perdemos de vista quem nós somos em Deus, toda vez que nós perdemos de vista que somos igreja de Deus, que somos chamados por Deus, nós nos envolvemos, nós nos misturamos, nós nos confundimos a esse mundo. Porque é importante que a gente tenha essa consciência da nossa identidade, de quem nós somos. Somos filhos de Deus, somos chamados para ser santo. E aqui a palavra santo aparece 2 vezes, chamados para ser santo, ou chamados santos, santificados em Cristo e chamados para ser santo. A primeira expressão diz respeito à nossa posição em Cristo. Nós somos santos, separados para Deus. E o segundo, chamados para ser santo, diz respeito ao processo pelo qual nós somos chamados para nos santificar. A igreja de Deus, independente dela estar numa cidade moral ou numa cidade imoral, independente dela estar no lugar onde as pessoas respeitam o evangelho ou no lugar onde as pessoas vivem totalmente diferente, a igreja de Deus, cada um de nós que somos parte da igreja, somos chamados para termos ou para preservarmos a identidade, a nova identidade. Nós outrora éramos como eles, nós vivíamos no curso desse mundo, nós fazíamos parte, mas hoje somos igreja de Deus, somos seus representantes, somos as pessoas que Deus colocou nesse mundo para ser sinalizador, para ser referência, para apontarmos para Deus, a fim de que as pessoas possam olhar para a igreja e ver um povo diferente, um povo zeloso de boas obras, um povo que vive diferente. E olha, meus irmãos, que essa consciência da identidade é fundamental para a maneira como vivemos. Há pelo menos 5 coisas que acontecem quando nós temos consciência da nossa identidade. A primeira coisa é o temor de Deus. Quando nós nos lembramos quem somos, o temor de Deus toma conta da nossa vida. Nós não somos qualquer pessoa. Algumas pessoas dizem, mas todo mundo faz, todo mundo está vivendo de maneira imoral, todo mundo está agindo de maneira desonesta, todo mundo está traindo seus cônjuges, todo mundo está dormindo com as suas namoradas, mas nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando de um povo separado por Deus, nós estamos falando de uma igreja do Senhor, de alguém que foi chamado para ser santo, para ter um estilo de vida diferente, para refletir neste mundo o caráter de Deus. E quando nós nos lembramos da nossa identidade, isso traz temor de Deus nos nossos corações. Por quê? Porque nós nos lembramos, nós não somos qualquer pessoa, nós não podemos e nem devemos fazer qualquer coisa porque as pessoas estão fazendo, porque nós temos uma identidade e essa identidade traz para nós temor de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus não é medo, necessariamente um medo patológico de Deus, mas é a reverência, o respeito, é nós nos lembrarmos
lembrarmos que nós carregamos o nome de Jesus, nós carregamos o nome precioso de Deus nas nossas vidas. Onde quer que formos, não seremos mais só nós estaremos carregando o nome de Cristo, o bom nome de Cristo. E quando nós nos lembramos dessa identidade, isso traz temor ao nosso coração, isso traz a necessidade de uma vida reta, mas também traz, em segundo lugar, distinção. Quando temos consciência da nossa identidade, nós vamos nos distinguindo do mundo, nós vamos nos separando desses comportamentos, dessas atitudes, desse estilo de vida empodrecido, marcado pela imoralidade desse mundo. Quando nós nos lembramos quem somos, nós vamos nos distinguindo desse mundo, nós vamos nos diferenciando daqueles que estão à nossa volta, não por uma questão de orgulho, não por uma questão de isolamento, mas por uma questão de nova identidade. A Bíblia diz que os que estão em Cristo se tornaram nova criação, nós fomos criados de novo, nós fomos transformados. A Bíblia diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, quando temos consciência dessa identidade, o temor de Deus toma conta do nosso coração. A distinção é uma marca da nossa vida, a separação desse mundo, a separação, o jeito de ser funcionário, o jeito de ser marido, o jeito de ser filho, o jeito de ser crente, o jeito de ser universitário. Tudo isso muda, o jeito de ser amigo, tudo isso muda quando nós entendemos a nossa identidade em Deus. A terceira característica da consciência da identidade, quando nós temos identidade, é que isso nos traz autoridade. Quando nós nos lembramos quem somos, nós nos lembramos que todo o poder e autoridade foi dado a Jesus, e a Bíblia diz que Ele nos enviou, que Ele é o nosso Senhor, que Ele está conosco. Logo, quando nós temos consciência da nossa identidade, nós percebemos a autoridade que Deus nos deu, que Deus confiou à igreja. Nós não somos qualquer pessoa, nós não somos enganados ou não devemos ser enganados pelo inimigo. Porque veja, uma das coisas que o diabo mais tenta fazer é descaracterizar, é nos afastar da nossa identidade em Deus, a identidade que Deus nos deu, a nova identidade. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer... ele vai nos lembrar dos nossos pecados, ele vai nos lembrar das nossas faltas, ele vai nos lembrar do nosso passado, porque ele quer que a gente perca de vista quem hoje nós somos em Deus. Por isso que quando nós entendemos nossa identidade, nós temos autoridade. Autoridade para dizer para o inimigo, autoridade para dizer para o diabo que o nosso passado foi sepultado, que a nossa vida foi transformada, que nosso ser está escondido em Cristo, que nós somos hoje uma nova criatura, que os nossos erros e os nossos pecados não nos definem, não definem nossa identidade é construída pela graça de Deus, pela obra de Jesus, feita em nós hoje. Portanto, quando nós temos consciência da nossa identidade, nós temos autoridade, mas também nós temos poder contra o pecado. Afinal de contas, somos igreja de Deus. A Bíblia diz que o pecado não teria domínio sobre nós. Você não precisa ser escravo de nenhum tipo de pecado. Se você é igreja de Deus, se você foi santificado, se você foi separado por Deus, você pode vencer qualquer pecado, você pode vencer qualquer armadilha. Você não é escravo dos seus desejos, você não é escravo das suas inclinações. É claro que todas essas coisas vão vir na nossa vida, o inimigo vai armar as suas armadilhas, mas nós não somos escravos. Quando nós temos consciência de que somos igreja de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso nos dá poder contra o pecado, poder contra o inferno. A autoridade de Deus está sobre nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas também, meus irmãos, a consciência da identidade nos traz confiança. Nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos clamar a Deus, nós podemos entrar, como diz o autor da carta aos Hebreus, entrar na presença de Deus com ousadia, sabendo que Ele nos ouve, porque não entramos apenas como um servo qualquer, nós entramos na condição de filhos. Portanto, a nossa identidade traz para nós a confiança para estar diante de Deus, a confiança para dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos do alto a força para vencermos todos os desafios. É por isso que o diabo trabalha tanto para que a igreja perca a sua identidade, para que a igreja esqueça quem ela é,
para que ela não tenha temor de Deus, para que ela não tenha distinção, para que ela não tenha autoridade, para que ela não tenha poder e para que ela não tenha confiança. Seja uma igreja desacreditada, seja uma igreja totalmente distante de Deus. Portanto, a primeira coisa que não podemos esquecer é da nossa identidade. Nós somos igreja de Deus no mundo, nós somos separados por Deus, nós somos santificados pelo Senhor. A segunda verdade que Paulo lembra a igreja e que parece que a igreja esqueceu são as suas posses. O verso de número 3 diz que a igreja foi enriquecida em tudo, em todas as bênçãos. A igreja foi enriquecida em tudo, em conhecimento, em toda a palavra. Sabe o que isso significa? Que Deus deu à igreja todo o conhecimento. Deus deu à igreja a palavra que nós precisamos. A igreja do Senhor Jesus tem como posses, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Paulo está lembrando, irmãos, vocês foram enriquecidos em tudo, pelo conhecimento, pela palavra, pelo testemunho. Vocês têm as bênçãos de Deus. O que é que a igreja possui? A igreja possui conhecimento de Deus, que é muito melhor do que qualquer conhecimento que esse mundo pode ter. A igreja tem o poder da palavra de Deus que pode converter o pecador, que pode transformar as vidas, que pode transformar as pessoas. Muitas vezes o diabo faz de tudo para a igreja esquecer que ela tem conhecimento e que ela tem a palavra e o testemunho de Cristo. Nós temos o evangelho poderoso de Jesus em nós, nós somos enriquecidos por ele. O que é que significa ser enriquecido? É que Deus nos deu tudo o que precisamos em abundância. Veja, como cristão, a igreja tem abundância de alegria. A igreja não precisa de orgias, a igreja não precisa de prazeres fortuitos, pecaminosos, para poder se sentir realizado, porque Deus nos deu, enriqueceu de alegria, Deus nos enriqueceu de paz, Deus nos enriqueceu de tantas coisas, Deus encheu a igreja de amor, Deus colocou na igreja uma série de coisas, de riquezas que nós temos espirituais. Por isso, Paulo está dizendo aos Coríntios, vocês não precisam ficar disputando, vocês não precisam ficar flertando com esse mundo, porque vocês já foram enriquecidos, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção, vocês foram abençoados e enriquecidos com os tesouros de Deus. E meus irmãos, que bênção a gente saber que Deus encheu a nossa vida de bênção. Deus encheu a nossa vida. Se você não tem vivido como cristão, se você não tem vivido essas bênçãos, se você não tem vivido as coisas que Deus tem para você, é muito provável que você esteja sendo um crente carnal, ou porque você ainda não o conheceu de verdade. Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu conhecimento. Nós temos, da parte de Deus, fomos enriquecidos em tudo. A terceira coisa que a igreja não pode esquecer é a sua capacidade. Veja no versículo de número 7, Paulo diz, vocês receberam todos os dons, de maneira que nenhum dom falta. Sabe o que é dom? O dom é uma ferramenta. O dom é a ferramenta que Deus nos deu para a execução do projeto que Ele tem na nossa vida. O dom que Deus nos deu é a ferramenta para executar o nosso chamado, é a ferramenta para cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês têm uma identidade de igreja de Deus, vocês foram enriquecidos com todas as bênçãos espirituais e, além disso, Deus colocou na mão de vocês as ferramentas que vocês precisam. Tudo que vocês precisam para ser uma bênção, para fazer diferença no mundo, Deus já colocou nas suas mãos. E aqui, meus irmãos, traz algo para a gente. A igreja é composta de pessoas que têm as ferramentas nas mãos para que a obra vá adiante. Muitas igrejas estão paralisadas, muitas igrejas estão enfrentando dificuldades, porque as ferramentas que foram dadas por Deus na mão dos crentes, muitas vezes não estão sendo usadas no ministério. Muitas pessoas que me ouvem agora, que me ouvirão depois, quem sabe, nessa mensagem, terão oportunidade de reconhecer que Deus colocou nas suas mãos ferramentas que muitas vezes você não está usando. Alguns estão usando, mas não estão usando como deveriam, não estão usando na intensidade que poderiam. Outros já enterraram os seus dons, as suas ferramentas. Paulo escreve à igreja dizendo, Deus deu a vocês todos os dons, Deus deu a vocês todas as ferramentas, de maneira que tudo que a igreja precisa, Deus já concedeu. A igreja, meus irmãos, seja ela qual for,
seja ela grande ou pequena, seja ela num lugar rico ou num lugar pobre, a igreja recebeu de Deus as ferramentas. A Igreja Batista do Jardim das Oliveiras, a igreja na qual Deus me deu o privilégio de ser o pastor, essa igreja tem todos os dons. E quando eu falo sobre todos os dons, são todos os dons que nós precisamos para que a obra do Senhor floresça lá. Só que muitas pessoas têm recebido esses dons, essas ferramentas de Deus e não têm colocado em prática, não têm trabalhado, não têm usado essas ferramentas para a glória de Deus. Então eu te convido a você refletir nesse momento. Deus te deu as ferramentas, não foi para que você as pendurasse na parede, foi para que você as usasse para a sua glória. Paulo está dizendo, vocês têm todas as ferramentas. Não deixe o diabo prevalecer contra vocês, não deixe o diabo desmoralizar, desacreditar a igreja. Eu dei a vocês, pela graça foi dada a cada um de nós, tudo que precisamos, todas as ferramentas. E por fim, a quarta coisa que a igreja não pode esquecer é o seu destino. Quando Paulo diz no versículo de número 8, e eu leio para você, verso de número 8, Paulo fala do destino da igreja, do futuro da igreja, quando ele diz assim, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o destino da igreja, que o propósito de Deus é nos aperfeiçoar. E é muito interessante quando você vai pegar esse verso de número 8 e quando você pensa a respeito da situação da igreja. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos, a graça de Deus, o destino de vocês é que vocês sejam irrepreensíveis. Vocês se tornarão uma igreja santa, vocês se tornarão uma igreja irrepreensível, vocês se tornarão uma igreja confiante no dia de Cristo. Mas veja, Paulo não disse isso depois que a igreja mudou de atitude. Paulo disse isso quando a igreja estava enfrentando dificuldades. Paulo disse isso quando a igreja estava cheia de problemas. Porque Paulo estava lembrando a eles que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar. Talvez você hoje esteja sendo alguém que não está vivendo em plenitude tudo quanto você tem que viver. Talvez você seja alguém que esteja mergulhando, ou que esteja afastado, ou que esteja muitas vezes envolvido com pecado, com coisas assim. Deixa eu te lembrar que o seu destino é ser como Cristo. O seu destino é ser transformado. Aquele que começou a boa obra em você vai completar. A nossa vocação, a nossa salvação, ela não é trabalhada apenas por nós, pelo contrário, o Espírito Santo é Jesus que garante. Hoje, o que nós somos um projeto inacabado. Deus está trabalhando. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Um dia vocês serão transformados de tal maneira que isso tudo que vocês estão vivendo nem há de se comparar com aquilo que eu hei de fazer com vocês, com aquilo que Deus vai fazer com vocês, com aquilo que o Espírito Santo vai transformar. Meus irmãos, somos transformados por Deus. Hoje nós somos apenas um rascunho daquilo que vamos ser no futuro. Paulo lembra, vocês foram chamados por Deus para serem irrepreensíveis, para serem como Cristo. Meus irmãos, que mensagem, que palavra de ânimo para cada um de nós. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa personalidade, Deus está trabalhando na nossa vida. Eu costumo dizer lá na igreja que cada um de nós, como cristãos, nós deveríamos ser como pessoas que carregam placas escrito desculpe o transtorno, estou em construção. Cada um está em construção. Cada um de nós está sendo construído, está sendo edificado, está sendo transformado por Deus. E são essas 4 coisas, então, que a igreja não pode esquecer. Primeiro, a igreja não pode esquecer da sua identidade. Quem a igreja é em Deus. Isso vai trazer para a igreja temor, isso vai trazer para a igreja um estilo de vida diferente, isso vai trazer para a igreja autoridade, confiança, poder. A igreja não pode esquecer as suas posses. Deus nos enriqueceu em tudo. Deus derramou sobre nós a sua alegria, o seu espírito, tudo aquilo que precisamos. Se você não tem vivido isso, busque isso em Deus. Está lá para você, está à tua disposição. Deus nos capacitou. A capacitação do alto, Deus nos deu as ferramentas para que a gente, como igreja, possa fazer a diferença no mundo. E por fim, Deus separou para nós um destino glorioso. Nós seremos
transformados. Um dia nós seremos irrepreensíveis. Isso que as pessoas veem hoje é apenas um rascunho. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa vida. Um dia vamos olhar para nós e vamos nos perceber que nós estamos muito distante de quem éramos e muito parecidos com aquele a quem ou mediante quem estamos sendo forjados. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá no capítulo 13 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia vai dizer que hoje nós conhecemos em parte. Tudo que nós vivemos hoje é em parte, mas um dia nós vamos conhecer por completo. Um dia nós estaremos sendo uma obra terminada. Paulo diz hoje, vocês são só um rascunho. Vocês têm muito que consertar. Mas aquele que começou a boa obra vai transformar vocês. Vai terminar a obra em vocês. Vai fazer com que vocês sejam ou reflitam Deus, Cristo na sua plenitude. Por isso, eu te convido, meu irmão, a se lembrar dessas verdades. A se lembrar da sua identidade. Quem você é. Você é a igreja de Deus, chamado para a santificação. A se lembrar das bênçãos que Deus já derramou sobre você, bênção da alegria, da paz, que esse mundo não pode oferecer. A se lembrar que Deus te capacitou para fazer o que Ele te chamou para fazer, porque Ele te deu os dons, Ele te deu as ferramentas. E por fim, lembre-se do seu destino. Você não foi criado para ser um fracassado. Você não foi criado para ser um reflexo dos seus erros. Você foi criado por Deus. Você está sendo forjado, trabalhado por Deus para você ser irrepreensível, para você ser uma bênção. À medida, meus irmãos, que a gente caminha com Deus, mais parecido com Ele a gente precisa se tornar. Mais próximos a Ele a gente precisa se tornar, não só no nosso discurso, mas sobretudo no nosso testemunho. Eu te convido a orar comigo nesse instante.